um ruído. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Vamos Fora de Fundo Debrief. Esta noite, depois do Grande Prémio da Holanda em Zandvoort, o 12º Grande Prémio da temporada, começo por agradecer a todos os nossos patronos e patronas que nos têm acompanhado e que apoiam o canal em todas as suas componentes e também à bola com quem temos esta comunicação para este podcast. Hoje comigo tenho o David Antunes e o Luís Tiago Martins para fazer a dissecação dos acontecimentos do Grande Prémio da Holanda e vamos ver equipa a equipa e acontecimento a acontecimento aquilo que foram os melhores e os piores momentos deste Grande Prémio. David, começo contigo. Para ti, os teus momentos, os melhores e os piores deste Grande Prémio. Bem, boa noite a todos. Para já de realçar que foi uma corrida extremamente entretida. Já disseram que tinha sido a melhor corrida da época e eu também subscrevo inteiramente essa opinião. Os meus destaques positivos vão para o Alonso, que sacou o 9º lugar com uma estratégia extremamente ousada. Nada fazia antever este resultado, atendendo ao ritmo e algumas dificuldades que tiveram em gerir aquela unidade motriz nova. E outro destaque positivo vai também para o Lawson, que caiu um pouco de paraquedas na Red Bull, não ficou uma distância muito grande do Max Verstappen em qualificação, fez uma corrida certinha com aquilo que o carro lhe podia dar, porque honestamente acho que havia uma diferença muito grande entre o ritmo em corrida do Red Bull comparado com os outros da frente. E destaque negativo vai para a AS, mais um fim de semana sem pontuar, não trouxeram nada de especial para o Grande Prémio e parece que estamos a revisitar esta equipa nos tempos da velha senhora. Acho que podem dar mais, conseguem dar mais. Achei que se calhar estão a estragar um pouco a imagem daquilo que deixaram na época passada. Luís, passo para ti os teus destaques positivos e negativos da corrida. Olá a todos, é bom estar de volta, já não estava aqui há alguns tempos e nós também já tivemos 2 semanas de férias, é sempre bom voltar. Bem, destaques positivos, eu vou, para não enviar sempre os mesmos, eu se calhar desta vez vou visitar. Eu acho que o Lindblad faz de uma corrida, um jogo de equipa extraordinário. Acho que fez um corridão em prol da equipa, depois da penalização. Ele fez tudo o que tinha a fazer para tentar o Tsunoda chegasse aos pontos. Não foi a tempo, não chegou, mas acho que fez um trabalho excepcional. E outro destaque positivo, o David roubou-me, era o Lawson, ele só ficou a uma décima, 1.7, uma décima, 170 milésimas do Verstappen e deu 70 voltas de avanço ao Verstappen. Acho que é assim. Eram os meus destaques positivos para não estar a dar sempre os mesmos e os mais óbvios que as pessoas estavam a pensar. Destaques negativos, vou para o Carlos Sainz. Acho que aquele dive bomb do que ele faz, depois de já ter assinado contrato, o Lawson também a ser assinado contrato, ele pode dar as desculpas que quiser, que bloqueou, mas aquilo era totalmente impossível aquilo acontecer. E mais uma vez a Cadillac, eu sei que é o primeiro ano, mas estão a ter muitos problemas de fiabilidade. Acho que já estão, como tu disseste, é a 12ª corrida e continuam a ter corrida após corrida. Eu sei que é uma equipa nova, é tudo novo, mudaram agora a chefia, mas se calhar os resultados nós não estávamos à espera de grandes resultados, mas se calhar também não estávamos à espera de uma... Eu não estou a falar na performance, mas mesmo a gestão e o carro em si, os problemas que está a dar, estava à espera de se calhar de um bocadinho mais de consistência lenta, mas um bocadinho mais de consistência da parte da Cadillac. Só para não dizer sempre os mesmos. Ok. O meu destaque positivo vai, obviamente, para o Lando Norris. Acho que depois de já o ter criticado aqui, porque parece que depois de ganhar o campeonato do mundo ano passado, tinha tirado uma sabática de um ano,
este fim de semana demonstrou porque é que foi campeão do mundo, esteve muito bem, a conduzir muito bem, capaz de fazer aquilo que se esperava de um campeão do mundo. Acho que foi um dos destaques positivos. Também demonstra que a McLaren é uma equipa que consegue evoluir muito bem os carros, apesar de ele ter feito um comentário curioso depois da corrida, em que acha que é mais a condução dele do que os upgrades da McLaren. Não deixa de ser algo curioso. Os destaques negativos eu vou fazê-lo a 3 equipas com um contraponto. Acho que a Haas, a Williams e a Cadillac têm de pensar quando se fala que as equipas valem tanto dinheiro e que a Fórmula 1 está como está, e depois de termos batido tanto no Aston Martin, que começou nem com o pé esquerdo começou de alguma maneira. É triste ver que 3 equipas, a Cadillac nunca saiu de onde está e não se vê melhorias, até porque os problemas deles são. Há uma entrevista do diretor de equipa deles em que eles dizem que os problemas deles de fiabilidade se devem a coisas que eles próprios admitem que já não deviam acontecer. Tudo bem que são uma equipa nova, mas uma equipa que à 12ª prova não consegue ter travões a funcionar num carro, ainda por cima na Fórmula 1, já é suficientemente grave. A Williams, que já está outra vez a pensar no próximo ano, há também uma entrevista do diretor de equipa deles a referir que só já esperam pelo próximo ano. E a AS que não parece, ainda não se fala em upgrades para eles, e aquilo que já se tem visto noutros anos, que é a meio da época um grande upgrade de chassi ou da parte aerodinâmica, também não parece estar a acontecer, e estão-se a afundar. E depois falaremos, quando falarmos das equipas, no resto daquilo que outros têm progredido por aí. Passamos então à corrida. O que aconteceu foi fim de semana sprint. Se quiserem também falar dos acontecimentos sprint, eu ia propor começarmos a falar pela McLaren e do Lando Norris, que é sem dúvida o vencedor deste fim de semana, tem 2 vitórias consecutivas, portanto depois do Grande Prémio da Hungria volta a vencer. E peço-vos a vossa opinião sobre o que é que acham da McLaren e da prestação de Lando Norris e Oscar Piastri. Luís, começo por ti este fim de semana. Se temos alguma coisa a apontar este fim de semana ao Norris, são os 2 arranques, porque de resto voltámos a ter aquele Norris que conhecíamos desde o ano passado, que nós dizíamos que ele era sempre, que não fazia tão bons arranques, e neste fim de semana, nos 2 arranques, foi ultrapassado. Não conseguiu manter a posição. Depois, o Norris este fim de semana teve extraordinário, foi uma corrida a campeão do mundo. Eu concordo um bocado com ele, a dizer que nesta altura, se calhar é mais ele e não a McLaren. A McLaren é uma equipa que nós já conhecemos, que tem sido conhecida por trazer vários upgrades ao longo da época e normalmente acerta os upgrades, mas eu estou com algumas dúvidas de comparação com o Piastri. Se nós compararmos um fim de semana, as prestações mesmo até ao longo do ano, também poderá ser o Piastri não ter a entender bem este novo conceito e o Norris ter entrado melhor, mas porque nós vimos um Piastri que ele próprio admitiu que não tinha qualquer pneu que ele pusesse, ele nunca iria encontrar, nunca tiveram ritmo, seja com o pneu macio, médio ou duro, enquanto o Norris foi evoluindo bastante ao longo do fim de semana, inclusive no sábado ele é ultrapassado pelo Charles Leclerc porque não tinha pneus e no domingo as alterações que eles fizeram em termos de setup resultaram e vimos sempre um Lando Norris bastante agressivo, mesmo quando ele perdeu o primeiro lugar, nunca se viu um Norris de cabeça perdida e sempre ali a picar o Antonelli sempre à procura do erro, nunca o deixou afastar. E depois quando a McLaren acho que teve uma estratégia muito boa, sabiam que tinham também o carro que tinham, que deixaram o Antonelli parar mais cedo, aguentaram ali mais 5, 6 voltas, tinham uma desvantagem de cerca de 5 segundos e foram buscá-lo num instantinho. Depois a ultrapassagem que ele faz é de uma inteligência brutal. Ele percebe que o Antonelli vai para tentar passar o Hamilton e deixa-se estar ali do lado esquerdo e vai ser comigo. Não consegues ultrapassar e acho que foi uma ultrapassagem de campeão, foi muito bem pensada, muito bem executada, tanto que ele até mudou a repartição de travagem para a primeira curva.
acho que teve um brilhante este fim de semana. Se há alguma coisa a apontar ao Norris este fim de semana são os 2 arranques, porque de resto, pá, não meteu uma roda fora do sítio. Sempre muito consistente, combativo. A estratégia da equipa também não resultou. As paragens das boxes, como todas, não correram a mil maravilhas, portanto ninguém se pode queixar, nem ninguém pode dizer que teve melhor. Agora, acho que ali, este fim de semana, o piloto fez mesmo a diferença. Acho que o Norris fez uma corrida, pá, não se pode apontar nada. Foi uma corrida a campeão. E foi buscar, não foi aquela corrida que eu tinha o melhor carro e dei 20 segundos de avanço. Não, ele lutou para aquele primeiro lugar. E correu muito bem, e acho que está numa forma incrível e só queremos é mais lutas pelo primeiro lugar. Concordo. David, a tua opinião sobre a McLaren neste fim de semana? Eu acho que não há muito a acrescentar àquilo que o Luís disse em relação à prestação do Norris, porque ele teve realmente verdadeiramente imperial neste fim de semana, um bocado à semelhança da atitude que ele demonstrou ter na Hungria. Parece-me um piloto mesmo com muita confiança no carro e com também confiança nas suas próprias habilidades enquanto piloto. Eu vou falar aqui um pouco mais da parte do Piastri, porque o Norris já está devidamente descrita a prestação dele. O Piastri tem tido uma prestação ao longo desta época extremamente inconstante. E não é inconstante fim de semana para fim de semana, é mesmo inconstante dentro das próprias corridas. Começa a ser um bocado curto e difícil de explicar esta situação. Parece que ainda estamos para ver o Piastri que vimos no início da época passada, não o Piastri do pós-Monza da época passada. Ele parece parece que tem fogachos durante a corrida, faz um primeiro stint relativamente interessante com o composto de pneus mais duro e depois praticamente desaparece o resto da corrida toda, o ritmo dele baixa substancialmente e tem sido um bocado isso que tem acontecido ao longo dos últimos fins de semana. Eu gostaria também de destacar efetivamente a forma como a própria McLaren geriu toda a corrida e geriu todo o fim de semana. E reforçando um pouco aquilo que o Luís já tinha falado, a forma como eles melhoraram sempre, aprenderam sempre, melhoraram sempre e conseguiram dar as ferramentas necessárias ao Norris para demonstrar todo o seu talento. É um justíssimo vencedor desta corrida, da mesma forma que já tinha sido na Hungria, e acho que começa a preocupar um pouco a Mercedes esta forma da McLaren. Eu não vou ao exagero daquilo que eu vi na maior parte dos mídias ingleses, dizerem que ele vai lutar pelo campeonato, já está na luta pelo campeonato. Acho que ainda precisamos ver mais algumas corridas, não pela performance do piloto, mas pela inconsistência que a McLaren teve ao longo desta época toda em questões de fiabilidade, porque se nós formos ver bem, na maior parte das corridas em que não tiveram problemas de fiabilidade, eles conseguiram resultados interessantes. Eu não tenho muito mais a acrescentar. Eu confesso que acho que Piastri foi o Piastri anda um bocado perdido este ano. Não sei exatamente porquê, já especulámos muitas coisas. Seria uma questão de adaptação ao carro, depois do que aconteceu o ano passado, todo um conjunto de situações. O Norris acho que fez um domingo fantástico. É referido muitas vezes durante o fim de semana e até por ele que o carro não tem a estabilidade que eu queria, que não tem o setup que eu queria. Depois também já falaremos sobre o que é que acontece com o segundo jogo de pneus dos Mercedes. Qualquer coisa ali aconteceu ou terá acontecido. A verdade é que ele, além de fazer, como referiu o Luís muito bem, uma fantástica ultrapassagem, acaba com 11 segundos de avanço. Portanto, estamos a falar de alguém que ganhou a pulso, portanto teve de ultrapassar mais do que uma vez ou vários pilotos para lá chegar, e acho que é uma corrida, acho que faz uma corrida fantástica. Acho que não está para já na luta, até porque há outros pilotos e outros tipos de corridas e de pistas que podem não se adaptar a este McLaren, mas veremos onde chega. Passamos à Mercedes, equipa que fica com o segundo e terceiro lugar desta corrida, Antonelli em segundo, Russell em terceiro. Na corrida sprint as posições tinham-se mais ou menos invertido,
Começo por ti, David, as tuas impressões sobre o fim de semana da Mercedes. Eu acho que foi um fim de semana um pouco mais difícil do que aquele que nós estávamos habituados a ver da Mercedes. No entanto, eu gostaria de destacar mais uma vez a atitude do Antonelli. Para um jovem piloto, teve sempre o fim de semana constantemente a melhorar, falhou um pouco na qualificação da sprint, depois teve uma performance interessante nessa corrida e teve sempre a melhorar, e depois é a calma com a forma calma como ele gera todas estas situações. É aquele que houve uma ordem de equipa um pouco controversa, já próximo do final da corrida, e eu vou fazer a minha interpretação dessa ordem de equipa. Na minha opinião, a Mercedes começa a ficar um pouco preocupada com a liderança do campeonato de pilotos, porque para mim aquilo é única e exclusivamente para proteger a liderança do piloto no campeonato, e o facto de ainda num fim de semana não tão positivo como aquele que nós nem que não tiveram o melhor ritmo, porque isso para mim é claro que o McLaren, particularmente o do Norris, era o carro mais rápido neste fim de semana. Mesmo não sendo dessa forma, já começam um fim de semana que não foi muito positivo, o Antonelli acaba por aumentar a vantagem no campeonato do mundo de pilotos. Acredito que seja uma posição um pouco ingrata para o Russell, até por aquilo que ele fez durante a corrida sprint e na qualificação para a sprint, mas é assim, é a lei da vida. Ok. Luís, a tua opinião sobre o fim de semana da Mercedes? Já nos vamos pegar, Luís. É verdade, é verdade. Eu por acaso não concordo nada contigo, David, com essa tua opinião. Por duas razões. Relativamente à ordem de equipa. O Antonelli, ele para com o Virtual Safety Car e a posição já era dele, o segundo lugar. E se o Russell, se o Russell entrasse, não abrisse a porta ao Antonelli para ele passar, muito dificilmente não, nunca ninguém saberia, ninguém saberá. Mas o que é um facto é que nós tínhamos 2 Ferraris atrás com pneus novos. E se eles entrassem em luta, muito poderia acontecer, nem sequer nem um segundo, nem um terceiro lugar. E os Ferraris estavam para mim... Protegeram o piloto, está na liderança do campeonato. Não, eu não vejo as coisas por aí. Eu vejo as coisas, não é para proteger, porque o Antonelli já estava à frente dele antes da paragem. O Antonelli estava em segundo lugar. Aquele lugar era o do Antonelli, não era o terceiro lugar, porque ele para no Virtual Safety Car e o Russell não para. Se o Russell tivesse parado, também as posições mantinham-se. E há bocado, Sérgio, tu estavas a dizer que o Norris ganha com segundos de avanço porque também que não parou também no Virtual Safety Car. Exatamente. Mas eu só coloco aqui uma questão, a vantagem do Russell para os Ferraris naquele momento era de 1.9 segundos. Não é uma manobra arriscada trocar, inverter posições com uma distância de... Não, é porque é da primeira curva. Eles ali sabem fazer aquilo bem. Eu aí não vejo por aí. Agora, se tu me falares que um Russell se calhar devia ter batido mais o pé, aí eu já concordo mais contigo. Mas não foi. Ele tentou proteger a sua posição, dizendo: vamos trabalhar aqui, que é para ganharmos o não. Porque ele sabia que ia ficar muito vulnerável. Se o Antonelli o passasse, ele sabia que ia ficar muito vulnerável ao Russell. A pergunta que o Russell faz para as boxes quando recebe a ordem inicial, que isso acho que não passou, mas o quê? É para ele ir atrás do Norris? Mas o quê? Exatamente. Ele está a lutar pela vitória? Portanto, porque ele sabia que se o Antonelli ficasse atrás, conseguia-se, como tinha pneus novos, defendia-se muito melhor dos Ferraris do que o Russell com pneus velhos. É nesse sentido que ele faz. Por isso é que eu te digo, eu percebo a jogada da Mercedes, para tentar defender um pódio garantido do Antonelli, e por outro lado, se calhar um Russell, se fosse mais incisivo e se batesse mais do pé, amigos, eu também estou a lutar pelo campeonato, agora vou dar a posição, perdido por 100, perdido por 1000. Mas eles tiveram que reforçar a ordem. Eles tiveram que reforçar a ordem. Eles mas não foi o Russell a ser Russell, sempre muito mansinho e muito diplomático. Sim, estás a ver o Max a fazer uma coisa dessas? Não acho.
Estás a ver um Max a fazer uma coisa dessas? O Max não abria sequer a rádio para responder ou para perguntar. Disse eu Estás quando a cá ver um chegasse. percebes? O Hamilton já Isso. fez isso na época passada com a Ferrari. Fez isto várias vezes. Em Mas tu viste- Miami e tudo isso, mas tu mostrou vê- poucas Olha, vezes. David, eu vou pôr as coisas assim, depois já farei os meus comentários. Aquilo que a Mercedes protegeu ao dar aquela ordem foi exatamente aquilo que o Lewis Hamilton perdeu de tempo com a brincadeira atrás do quarto. Mas Exatamente. já lá iremos, já lá iremos. Vamos com calma. Já lá vamos. Luís, desculpa, continua. Não, estava a dizer, eu acho que a Mercedes, eu ao contrário de outra coisa, que eu acho que neste fim de semana o carro mais rápido não foi o McLaren, nem foi o Mercedes, era o Ferrari. Não Acho era. que para mim era o carro mais rápido. Em vários momentos da corrida. Hum, Eles Porque ficaram tinham muito condicionados. Mas diferentes já, estratégias de disparo, mas pronto, desculpa. a gente já fala da Ferrari. Mas acho que a Mercedes, o Kimi Antonelli faz um arranque espetacular, extraordinário. O Russell, não sei o que é que lhe aconteceu ali na partida, falhou a primeira partida. E depois é ultrapassado aquela ultrapassagem fabulosa do Piastri na primeira volta. Para mim é a ultrapassagem do fim de semana. Que acho que ninguém estava à espera ali daquela ultrapassagem, num sítio em que muitos tentaram e ninguém conseguiu. O Russell ali foi engino porque abriu e não estava, Mas o porque Russell, o abriu. Russell na primeira volta, eu já tinha referido isto, o Russell na Sim, primeira volta tem sim, problemas de energia, ok, portanto, mas fosse vimos porque partisse um vários pouco pilotos ou houve ali sem um erro pneus e qualquer. sem energia, que ali era muito difícil de ultrapassar, Sim, mas sim, foi ultrapassado. o Agora, quarto meteu só o carro no meio, ninguém passou. exatamente, e o Lindblad. O, E o Agora, Hamilton. foi um fim de semana em que se provou que este Mercedes não, às vezes não é o carro mais rápido, mas é o carro mais consistente em todo o tipo de pistas. O Mercedes nunca é um carro lento, em todas as pistas é sempre um candidato à vitória. Hum, e provou-se mais uma vez que o Kimi Antonelli andou sempre lá à frente. O Russell andou ali um bocadinho perdido, depois no segundo jogo de pneus lá conseguiu encontrar alguma performance. E depois na terceira ele não parou. Mas acho que sim, acho que o Antonelli e a Mercedes fazem um fim de semana possível, um fim de semana de damage control. Não perderam, aliás, como o David disse, o Antonelli até acaba por ganhar pontos aos seus mais diretos adversários. E sim, agora, aquele segundo stint dos pneus, eu não percebi bem o que é que aconteceu ali Sim. na falta de gripe que o Antonelli teve. Não percebi bem o que é que aconteceu. Não faço a mínima ideia. Será que as borrachas, por muito iguais que sejam, poderão não ser iguais? Ou Uma, estão, uma, ou algum volta, tipo uma volta de entrada, uma os volta. teus pneus correu mal e O que é um facto é que ele acho que fez a corrida possível e mostrou mais uma vez que é um grande candidato ao título, pelo aquilo que o David disse, que é a fugacidade que ele tem, mas sempre nada daquilo que nós estávamos a ver, que estávamos habituados a ver, que era um piloto, um miúdo, que faz as coisas sem pensar e que comete muitos erros. Não, ele não comete erros. Se nós formos a ver, o Antonelli não cometeu o único erro que eventualmente poderemos dizer é quando ele é ultrapassado, quando tenta ultrapassar o Hamilton, se calhar foi demasiado cedo ao pote. Mas fora isso, acho que fez uma corrida extraordinária para aquilo que tinha em mãos e tem provado que, além de ser rápido, é um piloto consistente, que ele não comete grandes erros, ou não se vê ele a cometer grandes erros. Há campeão do mundo. É É daquelas um bocado coisas por aí, é muito que ganham consistente, campeonatos. muito sim, consistente. E saber acho que aproveitar as oportunidades que lhe dão. Acho que Exato. está a ser isso mesmo, consistente. Só uma coisa, Luís, em relação a isso, eu acho que aí se viu a diferença entre um possível campeão do mundo que vai fazer com 19 anos e um que tem 7 campeonatos do mundo com 41. Quando tu dizes que ele na ultrapassagem ao Hamilton é comido e depois é passado pelo Norris, acho que aí se viram o que é que são 22 anos a correr em Claro, carros de Fórmula 1 e a experiência em corridas. claro, obviamente. Mais do que a manobra dele ter sido extemporânea ou ter sido despropositada, acho que não. Eu, em relação à Mercedes, acho que foi um fim de semana. Aliás, quando vi os resultados de sábado e quando vi a corrida sprint, pensei, pronto, isto são favas contadas. Quando vejo na segunda partida, e não referimos, mas também lá chegaremos, o que acontece na primeira partida,
ou depois da primeira partida de domingo, e o vejo a chegar ao primeiro lugar, disse pronto, isto acabou, isto vai ser, tirando aqueles acontecimentos que tinham acontecido, e como também já vos disse, pensei isto vai ser ver tinta a secar, portanto, de emocionante, e depois acabou por ser talvez a melhor corrida até agora com estes carros do ano. Acho que o Russell entrou depois de sábado na esperança de se recondicionar como candidato ao título. Acho que depois do que acontece no domingo sai se calhar um degrau abaixo do que estava à espera. Concordo plenamente com a ordem da equipa da Mercedes. A Mercedes conseguia garantir que o Antonelli entrava na paragem para trocar pneus e saía só atrás do colega de equipa. E a única coisa que tinha de fazer era devolver-lhe a posição. O Russell já não acontecia isso, porque o Russell estava naquilo que comumente noutras corridas chama o lugar do pato, que é, se eu paro, os dois Ferrari não paravam e passavam, se eu não para, os dois Ferrari pararam à borla e depois pressionaram-no até ao fim, mesmo assim ele assegurou a terceira posição. Acho que foi uma decisão perfeitamente normal da Mercedes, portanto o segundo lugar era do Antonelli, e se eles não param ninguém, se eles param o Russell já não conseguia disputar com o Antonelli o segundo lugar na mesma, portanto parece-me ser só uma decisão perfeitamente normal da equipa, pelo menos a meu ver. David, ia-te E o pedir se Russell, puderes... o Russell depois tem aquela sorte do virtual safety car a 2 voltas do fim. sim, aliás, ele estava... Mas mesmo assim é um stint incrível. 32 voltas nos pneus duros. E é um Sim, risco sim. que, por exemplo, a Ferrari não teve disposta a correr. Eu em Não teve relação aí, David, eu em relação a mais isso... ou menos Eu 29 em, voltas eu naquele em stint. relação a isso, se nós lá chegarmos, há dois pilotos que fazem stints de 36 voltas, um com macios e com duros. É verdade. E que acho que em termos de grande prémio fazem muito melhor com o Russell, mas vamos ver se lá chegamos. David, ia-te pedir Mesmo muito assim, rapidamente, só para passares alguns, temos alguns comentários de pessoas que nos estão a ver. O André Rebelo, boa noite a todos. O André MM também, boa noite a todos. O Paulo Muas, um dos nossos habituais, de Águas Santas, like feito, e o Gilberto Barros. Boa noite a todos também, boa noite aos que nos estão a ver em direto no YouTube. Passamos à terceira equipa do fim de semana, Ferrari. David, como não podia deixar de ser, começo por ti. O que é que tu achaste do fim de semana da Ferrari e das possibilidades e de algumas das decisões da equipa? eu honestamente quero dizer, vamos aqui ver, acho que aquela ordem devia ter sido dada em relação à questão do Hamilton com a estratégia diferente de poder passar o Leclerc. Acho que é perfeitamente legítimo, acho que tinham feito muito bem. É assim, não acredito que o Hamilton fosse lutar pela vitória, atenção, mas também tenho dúvidas se ele conseguia chegar ao pódio, honestamente. Eu tenho a dificuldade em perceber porque é que vêm dizer que a Ferrari foi o melhor carro este fim de semana. Porque os momentos em que eles foram mais rápidos do que os carros da frente foi única e exclusivamente quando tinham estratégias diferentes. Primeiro, o Leclerc põe os pneus médios à volta 19, quando para, põe os pneus médios. É um composto mais macio. Obviamente, consegue melhores tempos do que os pilotos da frente. Se nós formos ver, por exemplo, compararmos o primeiro stint do Leclerc com o Norris, que foi o piloto que ganhou a corrida, o Norris foi praticamente em todas as voltas mais rápido do que o Leclerc. Onde é que estava o Leclerc? É assim, está bem? Onde é que estava o Leclerc? E, ok, tudo bem, mas vê as voltas, por exemplo, quando ele estava em ar limpo. E era mais rápido. É assim, não era mais rápido. Era o Norris mais rápido. Aqui a questão é que houve aqueles instintos. Depois, a outra parte em que foram mais rápidos também com o Hamilton foi quando ele atrasa a primeira paragem e está com os pneus duros, mais novos e com uma diferença de cerca de pelo menos 7 ou 8 voltas, se não estou em erro. 7 o Hamilton, voltas. 7 voltas em relação aos outros. Portanto, eu não creio que a Ferrari tivesse um ritmo assim. Então, tinha ritmo para conseguir um pódio, sem dúvida. Acho que tinha ritmo para conseguir um pódio. Mas, para conseguir lutar pela vitória, eu pessoalmente não acredito, para mal dos meus pecados. Em relação à tal ordem, acho que devia ter sido dada a ordem.
eu já vi para aí a dizerem, não, eles deviam era ter dado a ordem logo no primeiro stint, que o Hamilton estava mais rápido que o Leclerc. Não estava. Estavam com andamentos muito idênticos no primeiro stint. Aquilo dá mais ou menos, depois das paragens, não sei o quê, dá cerca de 14 voltas, foi 7-7. As voltas em que um foi mais rápido do que o outro, foi 7-7. Agora vão-me dizer que uma equipa toma uma decisão quando os andamentos estão muito idênticos durante um primeiro stint. Não. Agora, concordo plenamente, porque é o seguinte, e acho que é uma lição que a Ferrari tem que aprender. Porque neste caso, a diferença da Ferrari, por exemplo, para o Red Bull e isso tudo era muito grande. Mas pode haver uma corrida no futuro em que a diferença não seja tão grande. E ao não tomarem este tipo de decisão, pode nem ser só a questão de chegar à frente. Pode ser também o piloto que está com a estratégia diferente, ao não ser dada a ordem para passar pelo companheiro de equipa, acabar por perder 2 posições por ser prejudicado contra os pilotos que vêm atrás com andamentos mais idênticos. Portanto, de caras, deviam ter dado a ordem. Se eu acho que ia mudar alguma coisa, pá, pessoalmente eu acho que não. Eu só para juntar, antes de pedir a opinião ao Luís, aquelas 2 voltas que se esteve a discutir se a Ferrari estava a usar o Lewis Hamilton como porquinho da Índia ou não, que é o próprio pergunta na rádio, o Hamilton perde nessas 2 voltas quase 4 segundos em relação ao tempo da volta que faz logo a seguir. Portanto, 4 segundos eram 5 voltas a apanhar o Russell no fim da corrida. Portanto, é muito tempo devido. Mas a questão é, mas a Ferrari também não sabia que vinha um virtual safety car que o ia pôr em posição de poder lutar pelo Não, porque se não houvesse o virtual safety car, ele nunca parava. Ele nunca parava. Ele nunca parava e automaticamente estava fora da luta pelo pódio. Não, ele estava à frente, então ele estava à frente do Russell. David, 4 segundos na Fórmula 1 é outro código postal. Portanto, era ter terminado a corrida no outro código postal. É assim, ele acaba. Eu, muito sinceramente, isso aí eu não concordo. Mas... Não, a Ferrari este fim de semana, eu acho que eles tinham um carro mais rápido no cômputo geral. Eles foram bastante condicionados pela fraca performance que tiveram na qualificação. Os lugares de qualificação. E esta pista, apesar de nos ter dado uma corrida extraordinária devido àquela inconsistência ou consistência dos pneus, depende daquilo que a gente quer ver, do lado que ou uma consistência entre os 3 pneus, os 3 tipos de compostos, ou uma inconsistência entre os 3 tipos de compostos, porque eu vou-te ser sincero, eu não consegui perceber qual era o tipo de composto. Faço uma pergunta aos dois. Algum de vocês acreditou que os macios fossem um pneu de corrida? É o que eu digo. Por isso eu não consegui perceber durante a corrida qual é que era o tipo de pneu mais vantajoso. Qualquer um dos, ambos os três, ambos os três era um bom pneu. O médio, inclusive, foi o pneu menos utilizado. Já no sábado a Ferrari acho que espantou muita gente quando o Leclerc arranca de macios. Ninguém estava à espera daqueles pneus na corrida sprint. E bem, e viu-se com aqueles pneus, ele aguentou-se e conseguiu chegar fazer a ultrapassagem. Mas voltando aqui um bocadinho ao domingo, eu acho que a Ferrari foi muito prejudicada pelo sítio em pista onde teve sempre relativamente aos adversários, nomeadamente aos primeiros lugares. Porque eles na partida, o Hamilton também não parte bem, ele não é prejudicado pela partida do Russell, ele também parte mal, inclusive na primeira partida até encosta um bocadinho o Verstappen, que o Verstappen vai à relva. Ele também não parte bem, mas acho que os Ferraris tinham o carro mais consistente ao longo de todos os stints. Ao contrário do que o David, acho que estava. Ok, eles eram mais rápidos quando estavam em ar limpo, mas eles nunca tiveram em ar limpo quando os outros estavam em ar limpo. Percebes, David? Ele quando arranca, eles ficam pendurados atrás de um Piastri e atrás do Russell. E ficaram ali sempre atrás. Claro que eles depois, com as diferenças de estratégia e de paragens, continuam ar limpo, eram sem dúvida. Porque tu viste, mesmo a rapidez com que eles recuperaram lugares, recuperaram segundos atrás dos outros, foi muito rápido. Mesmo o Hamilton, quando chegou ao pé do Russell, foi um instantinho, foi em 2 ou 3 voltas, foi tipo o Norris a chegar-se ao Antonelli. E o Leclerc, quando chegou ao Hamilton e ao Russell, no final da corrida, também exatamente a mesma situação. Não, mas antes já tinha. Mas, David, antes já o Hamilton tinha passado o Russell. Se não houvesse, se não houvesse o VSC, o Hamilton nunca iria ter parado. Nunca parava.
e o Russell também não parou, e portanto aquele lugar era aquele tempo que ele perdeu atrás acho que o Leclerc, mais uma vez viu-se, acho que a Ferrari ainda não está preparada para ter um 7 vezes campeão do mundo que consegue se calhar pensar um bocadinho mais à frente. Viu-se nesta corrida. O Hamilton a querer. Eu percebo o Leclerc perfeitamente. Eu se calhar faria o mesmo que o Leclerc fez. Então, mas espera aí, eu também estou aqui, eu também quero ganhar e também estou Mas aqui eles para não lhe ganhar. deram ordem, mas eles não lhe deram ordem nenhuma. Mas é isso, mas lá está bem. Eles não lhe deram aquilo que a Ferrari. Deram tanto que eles deram a ordem de boxe, mas depois eles até Não saíram deram, e depois voltaram. eles não deram ordem absolutamente nenhuma. Aquilo que se ouve no rádio, a não ser que haja alguma coisa que tenha sido omitida, mas aquilo que se ouve eles dão ordem para ele parar. Ele é que decide não parar. No meio disto tudo, ele decide não parar porque acha que ia ficar em desvantagem perante o Russell. Agora, eu acho que isso Mas aí... é o que eu te estou a dizer. Mas o Hamilton, relativamente ao Leclerc, é o que o Sérgio estava a dizer. 4 segundos hoje na Fórmula 1 é um calendário. E se calhar, mas isso é em relação ao tempo que ele faz em ar limpo. A verdade é que a diferença... Mas o Hamilton... Mas lá está. Mas, David, o Hamilton iria ficar em ar limpo. Ok. É isso que eu te estou a dizer. Eu fico em ar limpo. Repara, é o suficiente, porque nós tivemos 2 voltas do fim privadas daquilo que pensávamos que ia ser a luta entre o Hamilton e o Russell. Isso tinha acontecido 3 ou 4 voltas antes. Percebes? Porque o Hamilton não tinha de recuperar 6 ou 7 segundos a seguir à última paragem de VSC. Quando foi aquele momento em relação ao do Leclerc com o Hamilton, assim, o Hamilton para a 23ª volta ou algo assim de género, teria que fazer 47 voltas de pneus duros se fosse fazer se continuasse a corrida sem parar, como o Luís referiu. Acham que ele ia fazer 47 voltas de pneus duros mas e manter... mais um motivo. David, mas mais um motivo. David, mais um motivo. Repara, mais razão me dás. Não, ou seja, mas ele está mais rápido. Eu não discordo. David, Eu não discordo que a equipa deu ordem. Acho que é aquilo que é correto, era dar a ordem. A única coisa que eu estou a dizer é que perante aqueles factos, naquele momento, percebo a demora da equipa a tomar uma decisão. Se eu acho que é o procedimento correto, não acho. E acho que a Ferrari é sempre duvidoso. Eu acho que são exatamente estas decisões da Ferrari que, pronto, tantos comentários mais jocosos nos têm valido, porque acho que eles continuam a adiar decisões. Tu próprio disseste, David, a Ferrari, e dando muito rapidamente a minha opinião, acho que o Ferrari parecia, e aí concordo com isto, parecia ser um carro extraordinariamente bem equilibrado para o fim de semana, e são prejudicados por terem não só não tido partidas boas, mas como terem ficado atrás nas qualificações. Foi algo que os prejudicou. Acho que sempre que conseguiram andar e exatamente tinham estratégias diferentes, era só isso. A Ferrari abria a rádio e dizia: o Quark, se está numa estratégia diferente, abre a porta. Era tão simples quanto isto. Não discordo que tenha sido dada, que fosse dada essa ordem. Não discutindo as ordens de equipa, acho que ali, e sabendo que depois lá está, ao VSC, há todo um conjunto de acontecimentos, acho que foram prejudicados por isso, acho que continuam a ser perdoários. Aliás, os comentários do Lewis, ou as piadas do Lewis para a boxe são demonstrativas disso. Mas aí é sangue quente e ele pensa, se calhar depois cá fora tem outra atitude. Ele já está a pensar no próximo capítulo. E ele está a pensar, esta não era uma corrida que eu tivesse hipóteses de ganhar, mas pode acontecer no futuro, numa corrida em que eu posso estar a lutar pela vitória e ocorrer a mesma situação que é para fazer... Mas, David, eu acho que a Ferrari, e por o Leclerc, por essa ordem de equipa não ter sido, calhar, ou não dada ou mais incisiva, eu acho que eles perderam lugar no pódio, porque eu acho que eles tinham, apesar de terem eu acho que eles foram bastante prejudicados pela qualificação que fazem, e é culpa dos pilotos, ou o que for. Eu acho que o Hamilton, e eventualmente, e não sei se o Leclerc também não o conseguiria lá chegar, porque o Hamilton atrasa as suas paragens, está nessa estratégia de um Hail Mary de acontecer um VSC, e por acaso aconteceu, às vezes acontece, outras vezes não acontece. Eu acho que eles também estendem à procura do Virtual Safety Car, ou de um Safety Car. Sim, sem dúvida. Porque ele também não tinha nada a perder. Por isso é que eu te digo. Não acreditou que isso fosse possível. Não, acredita, porque ele só para depois do VSC, porque senão ele não parava, David.
Quando, Não, não, quando há eu o acho que VSC naquele do momento, Ocon, eu acho que ele não vai para. Eu acho que a Ferrari, a estratégia da Ferrari, porque assim, o que se parasse, iria conseguir lá chegar, eventualmente, se aquela ordem de equipa. Se não parasse, ele não tinha nada a perder. Sim. Naquela altura da corrida, ele já não tinha nada, a Ferrari não tinha nada a perder, porque a distância para trás para o Lawson era, enorme. era enorme. Portanto, eles ali não tinham nada a perder e acho que jogaram bem. Agora, mais uma vez, acho que o Hamilton tem um pensamento, quer ganhar, pá, é um bocado como o Alonso, já vemos tempo. Pá, apesar de ter 20 anos disto, pá, e não estão satisfeitos com aquilo, e acho que a Ferrari ainda, já vamos com 1 ano e meio de Lewis Hamilton dentro da equipa, e ainda não está a pensar a querer ganhar corridas. Eles querem ganhar corridas, como é que eu ia dizer? Tem que ser mais acutilantes e mais perspicazes e mais rápidos a decidir, porque as vantagens e as desvantagens de cada está muito pequenina, a margem é muito pequenina, as diferenças entre as 4 equipas, ou entre as 3 equipas, que acho que a Red Bull está um bocadinho atrás este ano, entre as 3 equipas é muito curta, portanto qualquer décima, qualquer meio segundo faz diferença. E acho que a Ferrari tem que pensar mais à frente e tem que dar. Hoje foi com o Lewis, amanhã pode ser com o Leclerc. Eu não estou a dizer que Sim, é sim, o sim. Lewis ou o Leclerc. Por acaso hoje foi com o Lewis, mas amanhã pode ser com o Leclerc. Epá, e acho que a Ferrari tem que dar esse passo e ainda parece que está ali. Olha, faz lembrar um bocadinho a McLaren no ano passado, que é muito politicamente correto e para não me criar mal-estar. E dá-me um bocado a sensação, porque o Leclerc é o piloto da casa, é o piloto, já lá está, é o piloto Ferrari, não é? E o Hamilton caiu ali um bocadinho de paraquedas, entre aspas. A equipa é uma equipa do Leclerc e se calhar é uma equipa que já não está habituada a ganhar, já não ganha há muito tempo, e levou agora com um piloto que ganha, que sabe ganhar e que sabe o que é preciso para ganhar, e parece que está difícil de arrancar essa mentalidade e esses processos serem mais, epá, porque a Ferrari está a trabalhar bem, está a evoluir bastante bem o carro, falta-lhe ali o motor, é o calcanhar daquele carro, porque em termos de chassi, a Ferrari tem sido bastante consistente. Ou fazerem uma coisa simples, que é deixarem a decisão do piloto vigorar e depois, se der errado, dizer nós só fizemos aquilo que todos queriam, que era que o Por piloto exemplo, cumprir a ordem por do piloto. exemplo, Mas isso por são. exemplo, Eu acho que a Ferrari continua a tentar ser muito conservadora e politicamente correta nisso, e depois dá assim umas argoadas grandes, Não mas é uma questão disso. também disso vive o nosso fim de semana de Fórmula 1. Eu acho que não é uma claro, questão. Acho que não é questão de ser conservadora. Acho que é mesmo, eles não têm. Acho que. falta-lhe o killer instinct. Não, é assim, não é normal aquilo que não é normal ao longo dos últimos 4 anos. Um piloto, 4, 5, 6, 7 anos, desde que eu me lembro, nos últimos anos, um piloto pedir alguma coisa e o engenheiro responder we are checking. É que é constantemente a mesma coisa. E passado 2 voltas, o piloto é que tem que vir reforçar novamente essa situação. Isto acontece regularmente com estratégias, com ordens de equipa, acontece com tudo. E eu acho que isso é um problema fundamental da própria organização e da forma como opera. Parece que tem que falar com alguém, com o engenheiro de corrida tem que falar com alguém para pedir autorização para que isso seja feito. Eu, por acaso, vejo ao contrário. Eu acho que eles têm planos a mais. Assim, é pá, sim, eventualmente baralham-se eles próprios. Assim, Eu acho que eles têm planos Já a não mais, sabe. pensam demais. Mas há uma coisa, há uma evolução, peço desculpa, não querendo continuar aqui muito com este tema, mas acho que há uma evolução interessante dentro da equipa, que é o facto de já permitirem estratégias diferentes para os pilotos, que era algo que até no início da época não acontecia. Um parava numa volta, era o que ia à frente tinha a vantagem e a primazia da paragem, e depois o outro parava na volta a seguir, praticamente. E eu acho que há uma mudança que já vimos o resultado disso em Barcelona, na Áustria já vimos a mesma coisa, de darem alguma liberdade ao piloto e ao engenheiro de tomarem outro tipo de decisões e não terem que seguir sempre a mesma cartilha. Peço desculpa. Nisso concordo contigo.
Passo à quarta equipa, que só terminou com um piloto no domingo, a Red Bull. Liam Lawson fez as honras da casa no lugar de Isaac Adjar, que estava lesionado com um pulso partido, se não estou em erro. Luís, as tuas impressões sobre a Red Bull, Max Verstappen e os acontecimentos da equipa no fim de semana? O Max Verstappen comete um erro. Apesar de ele ser o super piloto que é, cometeu um erro. Pisou a linha branca e perdeu a traseira. Pensava que aquilo estava mais seco e não estava e perdeu. Eu, a Red Bull, agora, ainda para mais, agora fechando o contrato com o Max Verstappen, eu acho que eles nesta fase podiam começar a pensar em 2027. Acho que era o melhor que eles podiam fazer. Já vimos que este carro não está muito atrás, mas acho que existe um primeiro pelotão, existe um pelotão e meio e depois existe o segundo pelotão. Que acho que a Red Bull não está, ou não parece estar tão rápida como as três equipas, uma Mercedes, uma McLaren e uma Ferrari, mas também está a calendários da quinta equipa, da equipa irmã ou de uma Audi que tem vindo a crescer ou de uma Alpine. Acho que ainda há ali um fosso entre essas três equipas e as três equipas está no meio, eles estão ali no meio, um bocadinho na terra de ninguém. Acho que a vantagem que eles têm para as equipas que vêm atrás é bastante grande para perderem essa vantagem. E acho que já não vale a pena chegarem lá. Eu gostava que a Red Bull, e faz falta a Fórmula 1, conseguisse lutar mais uns pódios, e acredito que isso irá acontecer. Mas acho que o melhor que eles tinham neste momento a fazer, porque já garantiram o Max, acho que era o grande objetivo deles, era garantir o Max, que é uma mais-valia do tamanho de sei lá o quê. É focarem-se agora em 2027. O Lawson faz uma boa corrida, faz a corrida possível. Nós vimos, eu acho que se o Max que tivesse continuado em pista, iria ficar à frente do Lawson, sem dúvida nenhuma, mas acho que nunca iria entrar pela luta. Eu acho que não saía dali daquele sétimo lugar. Acho que o Red Bull iria ficar sempre em sétimo e oitavo. Nunca, não estou a ver, mesmo durante os treinos e mesmo durante o sábado, apesar de no sprint o Max ter feito um bom ranking, feito ali, mas lá está, esta também é uma pista muito difícil de ultrapassar e vimos as ultrapassagens que vimos, também algumas não, mas a maior parte foi por diferenças de grandes de pneus na altura. Não é uma pista, nunca foi uma pista fácil de ultrapassar e com estes carros, apesar de serem mais curtos que os outros, continuam a ser muito grandes. Portanto, acho que o Max, acho que a Red Bull, pronto, para fez o seu trabalho, garantiu aquilo que tinha a garantir, que era o Max, fez um bom motor, aos olhos da FIA, visto que é o melhor motor. Portanto, acho que é a altura ideal para começar a trabalhar para 2027, para tentar ficar, ver se para o ano são mais competitivos do que são pisarem armas ou um Max para voltar a lutar por um campeonato. Acho que basicamente é isso que a Red Bull tem a fazer, acho que é o melhor que tem a fazer. David, a tua opinião sobre a Red Bull? Eu vou ser breve para conseguirmos falar dos outros assuntos, mas é só destacar mesmo, mais uma vez, pela positiva performance do Lawson. Acho que ele acabou de assegurar o lugar na equipa irmã para a próxima época e é preciso uma hecatombe e o Tzolov fazer um autêntico milagre no final desta época de F2 para que ele possa vir a ter um lugar na Fórmula 1. Acho que, honestamente, acho que a dupla da Racing Bulls vai ser a mesma no próximo ano. Eu, em relação à Red Bull, depois do acidente do Max, eu tenho mais do que o acidente do Max, tenho uma visão muito própria daquele incidente. Acho que este ano, acho que já toda a gente andou a pedir chuva para os grandes prémios de Fórmula 1. Eu, depois de ter visto as 3 saídas de pista que já houveram com acidentes, com batidas, depois de ter chovido na pista, eu espero que não chova em nenhum grande prémio, porque senão vamos ver alguém a aleijar-se. Carros com esta componente elétrica, quando aceleram em molhado, não há pneu de chuva da Pirelli que o agarre na estrada e alguém se vai aleijar direito a um muro. O que aconteceu ao Max não é mais do que um motor elétrico a meter a força toda no chão, num sítio onde não há tração. Portanto, eu por acaso acho que não, acho que ele pisa a linha branca. Mas ele pisa a linha branca, isso sem dúvida. Ele carrega no acelerador ao mesmo tempo. Quando pisa a linha branca é quando perde a traseira. Certo. A questão é no momento em que ele começa a acelerar e naquele Exatamente. momento
e Mas naquele eu aí momento eu culpo mais a linha 400 branca do que. Acho eu. e Mas só ele saberá. porque a estrada estava mais ou menos seca com a temperatura que eles tinham nos pneus soft. Porque calma, Luís, a Exatamente. questão é, eu quando ponho ali e de repente são Não, 450 cavalos sim, puros mas a mais. Sérgio, eu não discordo disso, não estou a dizer que não é isso, mas acho que o principal fator dele ter perdido o carro foi ter pisado a linha branca com a roda da frente. Sim, sim, porque estava completamente molhado, é o estado de Swix, e porque naquele momento não há, atenção, para também E dar aí não, alguma e dica, aí eu não culpo o não há motor controle, elétrico. não é como os carros elétricos que as pessoas usam, não há controle de tração e não há passagem suave do Claro, binário. Quando ele carrega, aquilo põe, portanto, e a partir daí, e mesmo assim muito fez ele que ainda o apanha duas vezes e depois à terceira diz, bem, então vou tirar férias, e foram, e foi. Quanto ao Windbod, acho que faz um fim de semana à altura daquilo que se esperava, vou dizer assim, faz um fim de semana à Berman, Lawson. o Lawson, desculpa, o Lawson faz um fim de semana à Berman, portanto fica em sétimo, faz-te lembrar alguma coisa da vida, acho que cumpre com as coisas, acho que depois do ano passado que ele tinha tido na Foi uma equipa. boa corrida do Berman na Arábia Saudita, não foi uma Certo. corrida extraordinária, foi isso que eu digo. Ponho assim, então e vou-lhe um lugar na altura na Sauber, e vamos esperar que as coisas se E mantenham assim. a luta que teve com o Max, que teve com o Lawson na partida, foi fenomenal. Para aquela Foi. primeira volta, aquilo foi espetacular. O Sim, Lawson não tirou o pé. Foi não, até à última. Foi tiveram até à última. e não sei até que ponto exatamente isso também não fez o Max depois naquela última entrada esticar-se um bocadinho mais. Pronto, E isso esticou-se, foi o piloto Eventualmente. que foi mais e abaixo. Foi o esticou-se. único piloto que foi mais abaixo naquela Foi. curva. Foi o único a fazer aquela trajetória. Não, Não, e o não estou Bortoleto? tanto. Sim, o Bortoleto. Também já, espera aí que temos de falar, porque temos aí um Sim. fenómeno, Tens de baixar a muito cabeça. Tens de baixar a rapidamente. cabeça. Temos aí um fenómeno muito rapidamente. Eu não concordo contigo, isto que está na altura de pensar em 2027. A Red Bull, tal como a McLaren, obviamente que há conceitos de carro diferentes, há N situações, são as equipas que mais tempo perderam a desenvolver o carro do ano passado. Isso nota-se. São equipas que historicamente são conhecidas por conseguir desenvolver carros muito bem até ao fim da época, e de melhorar. A não ser que eles já tenham percebido que este conceito, por exemplo, ao contrário da McLaren, que já percebeu que tem erros de concepção graves no carro, por exemplo, este grande prémio, isto a própria Ferrari já admitiu, a McLaren é a equipa que tem a distância entre eixos mais curta, ou seja, o carro em pistas com curvas lentas é muito mais manobrável, em curvas rápidas e em pistas em que é preciso muito apoio, precisam de mais distância entre eixos, dizem que vão alterar para o próximo. A não ser que a Red Bull tenha uma situação dessas, eles tiveram 3 grandes prémios com problemas numa asa, ou nas asas, ou pelo menos é Mas o que quando eles eu digo dizem. isto, Sérgio, é numa ótica em que nós vimos uma McLaren a lutar por vitórias e tu não vês uma Red Bull a lutar por vitórias. Sim, mas eu estou em crer que a eles também, Percebes? tal como a McLaren, lhes bastará desbloquear ali um pequeno upgrade ou alguma coisa Mas por na isso eu própria digo, mas se percepção do calhar carro. mais vale trabalhar para 27 do que para 26, porque 26 é um ano perdido entre aspas. Sim, mas eu acho que eles têm de continuar a trabalhar este ano, a não ser que lá está, que estejam a ponderar, a alterar coisas fundamentais do conceito. Eventualmente. Percebes? É uma Se não, opinião, não quer dizer que é. exatamente, é só mesmo opinião. Passamos à equipa do fenómeno deste fim de semana, a Audi, o Hülkenberg fica em oitavo, Bortoleto em 13º e os dois protagonizam a imagem que está atrás de mim, que é a dada altura o carro de Bortoleto desaparece no fumo e há ali uma intervenção divina, que diz a Hülkenberg para virar para a esquerda, porque senão tinha entrado pelo meio do cockpit do piloto brasileiro. O que é que acham da equipa este fim de semana, da Audi? David. Para mim foi desculpa, para mim Não, por amor de Deus. para mim foi estrondoso, mas de certa forma esta equipa não para de me surpreender, porque apesar de terem tido a unidade motriz, foram mais ou menos desenhada, os regulamentos foram mais ou menos para eles, essa coisa toda que se fala, o que é certo é que também se fala que também foi um bocado para a Honda, e a Honda fez aquilo que fez, e a Audi faz aquilo que faz. E esta equipa tem estado consistentemente ali na luta pelo 19º lugares e tudo isso. Agora,
momento absolutamente incrível como é que ele consegue evitar bater no companheiro da equipa. É que ele no onboard só se vê uma fumarada assim e ele não consegue ver o carro. Foi mesmo instintivo, foi absolutamente incrível. Luís, A Audi tem vindo. Audi, eu acho que a Audi, já falando, já vamos falar, já falo daí do Hülkenberg, eu acho que a Audi tem sido uma equipa em crescendo. Eu acho que a Audi nunca foi uma equipa lenta, também não é uma equipa, não é uma equipa totalmente nova, porque herdou muita coisa que vinha de trás da Sauber. Mas tem sempre processos novos, tem sempre coisas novas. Mas a Audi nunca foi um carro lento. Eu acho que a falta de fiabilidade e às vezes a leitura que fazem das corridas nunca os permitiram lutar, estarem mais consistentemente nos pontos. A partir do momento que eles desbloquearam essa situação, e acho que a corrida em si deles, acho que é uma corrida muito boa, as paragens das boxes, acho que estou a perceber mais como é que funciona uma corrida de Fórmula 1. Tem vindo a surpreender e eu acho que neste momento não te consigo dizer qual é que é a quinta equipa. Estão ali três equipas bastante perto, entre a Audi, a Minardi que visa a Shep, o Multibanco MBWay, cartão de crédito, e a Alpine. Acho que estão ali, aquelas três equipas estão ali bastante. Lá está, são as equipas do segundo pelotão, depois anda um terceiro pelotão e agora já existe um quarto pelotão. E acho que a equipa está a melhorar. O Bortoleto faz uma qualificação espetacular, depois tem o problema do peão que faz, que também comete o erro, e faz a corrida possível com aquilo. O Hülkenberg faz uma corrida extraordinária. Fez uma corrida, pá, em que teve batalhas, em que fez ultrapassagens, lá está, também bastante inteligentes. Foi um bocadinho a ultrapassagem que ele faz ao Gasly, é um bocadinho a ultrapassagem que o Norris faz ao Antonelli. O Gasly está a tentar passar o Lindblad, não o consegue e é comido pelo Hülkenberg. Lá está, mais uma vez é aquilo que estavas a dizer, são 20 anos de corridas que alguma coisa o querem dizer. Acho que faz uma corrida extraordinária e depois aquilo é Almeri, aquilo é verdadeiro, eu não sei, eu acho que é um bocado como o Nigel Mansell disse há uns anos atrás, fechei os olhos e passei, porque pá, é inacreditável a reação do piloto e como é que ele não bate para aquilo, é inacreditável. Eu acho que ele ainda está à procura deles, no meio da pista, porque ele se calhar faz aquela corrida porque deixou de os ter, porque andou à procura deles lá atrás. Pá, é extraordinário, e acho que a Audi é uma equipa que nós temos que ter bastante, um bocadinho como a Aston Martin, tem meios e nunca mais acabam, e a Audi sempre nos mostrou que quando entra, mais ano, menos ano, irá lá chegar. Foi assim nos rallies, foi assim na resistência, e vamos ver o que é que virá daí da Fórmula 1. Eu só tenho pena da situação do Bortoleto. Acho que eles teriam pontuado os dois este fim de semana, porque tinham um carro, isto em termos de estratégia, aliás, a posição em que o Bortoleto depois termina no fim demonstra isso. Mas acho que foi uma excelente corrida. Acho que o save do Hülkenberg é uma coisa para quem não acredita em fenómenos do divino. Acho que pouco faltou naquela situação. Muito rapidamente, ao 11, nono lugar, Aston Martin. Stroll não termina a corrida com danos no carro. Ao 11 faz 36 voltas de macios, 36 voltas de duros. Acaba em nono lugar depois de ter partido de antepenúltimo. David, rapidamente. Absolutamente incrível. Por favor, não me faças ir para o computador para editar isto. Pronto. Luís. Não, eu acho que o Alonso mais uma vez nos provou que é aquela peça mais importante dentro daquela equipa que está entre o volante e um banco. Eu em relação a isto, quem tiver hipótese que veja as últimas 15 voltas do onboard do Alonso, em que há as trocas de posição e as paragens de boxe com o Gasly e com o Tsunoda, para perceberem o que é um piloto, a perceber a corrida à sua frente. Não há tempo para mais, fica a menção honrosa para a Alpine e para a Gasly, que termina em 10º lugar. E Tsunoda, que é a primeira corrida e faz uma grande corrida. E faz uma grande corrida, exatamente, e faz uma grande corrida depois de não ter ainda tocado na xixa este ano.
o nosso tempo está a terminar. Agradeço a todos, agradeço imenso ao Luís e ao David que me fizeram companhia hoje e até breve. O próximo grande prémio é o Grande Prémio de Itália. Vamos ver o que é que dá, se calhar não vamos ter uma corrida tão boa, mas daqui a 15 dias voltaremos a falar. Obrigado a todos e bom, até à próxima.